Como é que faz para parar aqui? Ao vivo? Aham. Pode. Boa tarde a todos. Nesse momento vamos dar início à audiência pública, apresentação das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2024 no município de Luiz Alves. Nesse momento, passo a apresentação para o Adilson. Boa tarde a todos. Vocês me controlam na altura do som, se está bom assim, um pouco mais, se menos, tá bom? Conforme a convocação, então, que o Poder Legislativo fez para o Executivo, a gente então vem aqui hoje fazer a apresentação das metas fiscais do terceiro quadrimestre, 2024. Então, isso aqui vai pegar bem certinho 1º de janeiro de 2024 ao dia 31 de dezembro de 2024. Vai pegar certinho o ano civil, né? Conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, né, lá no seu artigo 9º, no parágrafo 4º, lá diz que até o final dos meses de maio, de setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e fará uma avaliação, né, do cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição Federal, ou equivalente nas casas legislativas, estaduais ou municipais. Então, a gente vai apresentar, por exemplo, em maio, o primeiro quadrimestre, janeiro, fevereiro, março e abril. Em setembro, até o segundo quadrimestre, que é agosto, e em fevereiro, a gente apresenta então o final, que é o terceiro quadrimestre do ano anterior sempre, né? Ainda na Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 4º, no parágrafo 1º, ele diz que integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que é a LDO, os anexos de metas fiscais. E nesses anexos, né, vai estar estabelecidas metas anuais em valores correntes e constantes, em reais no caso, corrigidos, relativas à receita, despesa, resultado nominal e primário e o montante da dívida pública para o exercício a que se referir e para os dois seguintes. Então, isso aí na verdade é praticamente um resumo dessa audiência. A gente vai falar sobre as receitas arrecadadas durante 2024, as despesas, o resultado nominal e primário e a dívida pública. Sendo que ali nas despesas a gente vai entrar em detalhamento na questão da folha de pagamento e da aplicação de saúde e educação e do Fundeb. Sempre quando a gente faz o orçamento, né, ou mesmo a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, a Lei Orçamentária Anual, a gente sempre vai fazer uma retrospectiva para trás aqui para ver, tipo 2, 3 anos para trás, para ver como a receita se comportou, e a gente vai projetar para o ano seguinte, inclusive já avaliando a receita arrecadada no ano até aquele momento, para fazer uma projeção para o ano seguinte. E para isso a gente vai aplicar, por exemplo, o IPCA, né, em cima das receitas, o último IPCA que a gente tem acesso, e, claro, vai analisar alguma legislação fiscal, por exemplo, pode haver uma legislação federal que vai impactar em algum tipo em alguma arrecadação, tanto para menos como para mais, isso a gente vai considerando. As receitas tipo do FNDE, do SUS, geralmente elas não sofrem alteração de um ano para o outro. Elas sofrem alteração geralmente a cada 5, 6 anos eles atualizam alguma coisa. Mas, por exemplo, farmácia básica do Estado, isso é histórico, acaba vindo 5, 6 anos com o mesmo valor mensal, e da União também. E em tantos tempos acabam atualizando, mas não é anualmente não. Só volta um pouquinho, desculpa. A gente separa as receitas em duas categorias que
lá na contabilidade a gente separa como receita corrente e de capital. Seria a natureza da receita. Ela é corrente ou de capital. A receita corrente é aquela receita que a gente pode gastar em todas as despesas do município, tá? Ela é composta de receita tributária, que é impostos, taxas e contribuições de melhoria, receita agropecuária, transferências do Estado e da União. Então isso ali entraria o Fundo de Participação dos Municípios, ITR, IPVA, ICMS, todas aquelas transferências do Fundo Nacional de Educação, da Assistência e da Saúde, tá? Elas podem ser gastas em todas as despesas. Como a receita é dividida em duas, corrente e de capital, a despesa também é dividida em corrente e em capital, como a gente vai ver logo a seguir. A receita de capital ela é formada por operações de crédito, quando o município pega um empréstimo, né, um financiamento em um banco, alienação de bens, no caso de leilões, amortização de empréstimos, que não é a nossa realidade, a gente não tem isso, e transferências de capital quando a gente recebe um convênio, por exemplo, ou até uma emenda parlamentar, né, que hoje está mais comum. A gente, lá nessas metas fiscais, tá, entregues, ano passado, ano de 2023 para 2024, né, na LDO, tinha uma meta lá de a gente arrecadar, tá, tinha uma previsão de receita corrente de 64.140.000. Isso era uma projeção para 2024. A gente acabou arrecadando R$ 81.188.453,04. Ou seja, né, ali naquela primeira linha de baixo ali, a receita corrente arrecadada, ela ultrapassou a previsão em 17.048.000. Esse 17.048.000 seria um excesso de arrecadação da receita corrente. A receita de capital tinha uma previsão de 4 milhões. A gente arrecadou R$ 7.747.702,15. Ou seja, a gente ultrapassou a previsão em R$ 3.747.702,15. Ou seja, também houve um excesso de arrecadação. As despesas, como a receita é dividida pela natureza, né, corrente e capital, a despesa é a mesma coisa, a mesma situação. As despesas correntes, elas são a folha de pagamento dos encargos, então a folha em si mesmo, o vencimento, o FGTS e o INSS patronal, e vai ter juros e encargos da dívida, né? Quando, por exemplo, houver empréstimos, a gente tem os encargos lá, né? Outras despesas correntes, que seria tudo o restante que não se encaixa nos dois de cima, ou seja, todo o resto, a manutenção em geral, combustível, água, telefone, pneu, merenda, entraria tudo nas despesas correntes. As despesas de capital seriam investimentos, então uma obra, né, que a gente faria. Inversões financeiras não acontece, é bem anormal, vamos dizer assim. E transferências de capital. Tá. Havia uma previsão da despesa corrente, tá, em 2024 de R$ 62.032.760,27. Mas a gente comprometeu R$ 77.894.385, tá? Então a despesa corrente ali, ó, a gente acabou empenhando R$ 15.861.000 a mais do que havia previsão. Como é que a gente empenhou mais no caso do que era previsão? Isso aconteceu porque a receita também deu 17 milhões a mais lá do que era previsão, né? Então abriu um espaço ali, né? A despesa de capital prevista era de 6.107.000 e a gente acabou empenhando R$ 20.253.000, ou seja, R$ 14.145.000 a mais
do que a despesa de capital que era prevista para 2024. Agora, nesse próximo slide, é um resumão aqui, tá? A previsão total da receita para 2024 era 68.140.000. 64.140 era de corrente e 4 milhões era de capital. Isso era a previsão. E a gente arrecadou 88.936.000 ao todo. Ou seja, se arrecadou realmente a mais do que a previsão, 20.796.000. Esse valor foi o excesso de arrecadação de 2024, na receita. Nas despesas, na despesa, a gente usa no orçamento público o princípio do equilíbrio, né? Então, se eu tenho uma previsão de receitas de 68.140.000, automaticamente a despesa não pode ser maior do que isso. Alguns autores, e até tem tribunais de contas que entendem que a despesa deveria ser prevista de acordo com realmente aquilo que foi projetado. Então, se eu chegasse ali em 80 milhões, eu deveria colocar a despesa prevista em 80 milhões. Mas isso causaria um desequilíbrio orçamentário. Eu já começaria a execução do orçamento sabendo que eu tenho um déficit no orçamento. Então a gente já não faz isso, porque o Tribunal de Contas de Santa Catarina também não vê isso com muitos bons olhos. Inclusive, porém, alguns de dentro do tribunal já pensam que também deveria. Eu particularmente não concordo com isso, porque a partir do momento que eu digo para ti que tu tem 100 reais para gastar, eu não tenho como depois ir lá e tirar 20. Então é melhor eu deixar só os 80 e depois, se der a mais, eu liberar os outros 20, né? A despesa também era 68.140.000 e chegou em 98.147.000, ou seja, 30.007.000 a mais do que era a previsão. Aí a pergunta que poderia aparecer que é o seguinte: tá, mas se vocês arrecadaram 89 milhões ali praticamente, né? Como é que vocês tiveram despesa de 98 milhões? Por quê? Porque de 2023 para 2024 sobraram dinheiro nas contas, que é o superávit financeiro. E esse valor a gente acabou suplementando no orçamento, porque o que sobrou em 2023 realmente era financeiro, era dinheiro. E esse dinheiro foi incorporado ao orçamento de 2024. Então, quando eu tenho uma despesa ali, de 68.140.000, e eu cheguei em 98 milhões, é porque esses 30 milhões ali de diferença, eles são suplementados de alguma forma no orçamento. Um tanto como superávit, ou seja, sobra do ano anterior, de 2023 no caso, ou excesso de arrecadação, que a gente viu que houve lá na receita. Entendeu? Por isso que a gente conseguiu chegar em 98 milhões. Se a gente fazer aqui um comparativo da receita arrecadada total em 2024, de 88.936, tá? Menos o que foi empenhado, tá? Ficaria negativo em 9.211.000. Mas esse valor não fica negativo porque a gente tem o excesso de arrecadação e o superávit financeiro gerado. Se eu pegar o arrecadado pelo que realmente eu liquidei, ou seja, realmente eu passei para a tesouraria para pagamento, então ainda ficaria, no caso positivo, de R$1.173.000. Tá? Então, assim, empenhado é aquilo que a contabilidade comprometeu. Em algum contrato, foi empenhado, foi comprometido. E liquidado é o que chegou a nota fiscal na contabilidade, a contabilidade processou e passou para a tesouraria. Tá? Aí ainda teria despesa paga, que no caso aqui não está aparecendo, né? Que vai ser menor ou igual à liquidada, não tem como ser maior, né? Outro ponto, a receita corrente líquida. A receita corrente líquida, mais conhecida como RCL, né? Popularmente a gente usa a RCL, é o somatório dos últimos 12 meses das receitas tributárias, contribuições patrimoniais, agropecuárias, enfim, é das receitas correntes, tá? E feito alguma dedução se for o caso.
e de previdência, do regime de previdência social, que não é o nosso caso, porque a gente contribui para o INSS, a gente não tem um instituto próprio. Tá? Então, o que acontece? A gente vai pegar os 12 meses e somar a receita total. A receita total deu tanto, menos as receitas de capital, que é as de investimento. O que ficar é a receita corrente líquida. A gente soma os 12 meses e chega assim, ó. Por exemplo, a previsão da receita corrente do exercício era 64.140.000. Os outros 4 milhões eram lá de capital, certo? A gente chegou na receita corrente líquida em 81.188.453,04. Tá? A gente não recebeu transferências obrigatórias da União de emendas individuais. Essas emendas individuais aconteciam bastante, mas ano passado elas, depois começou a dar aquela discussão toda lá com o STF, coisas meio que... Então, para nós não entrou nada dessas emendas individuais. Então, a receita corrente líquida está ajustada para o cálculo de endividamento, tá? Porque a gente vai usar essa receita para fazer o cálculo para ver quantos por cento de dívida que o município possui. Tá? Desse valor, a gente tira essas obrigações, essas transferências obrigatórias da União, que são emendas de bancada e agentes comunitários de saúde e de combate a endemias, que deu R$ 897.716. Então, a receita corrente líquida ajustada para o limite de pessoal, para fazer o cálculo do gasto de folha, ficou em R$ 80.290.737,04. Esse valor vai ser a base para fazer o cálculo dos gastos com a folha. Esse resultado primário, lá nos anexos da LDO, tinha um anexo lá onde que dizia as metas do resultado primário e nominal. Tá? Do primário tinha uma meta lá em R$ 122.772,62. Ali ficou fora de... Mas a meta realizada ficou R$ 8.281.160,91. Então o resultado ultrapassou a meta prevista e criou um resultado positivo. Tá? É um índice que demonstra a capacidade do município em honrar com os compromissos da dívida pública. Ou seja, eu olho isso e vou dizer assim, não, o município tem condições de bancar os seus compromissos perante a dívida pública que ele obteve, que ele tem. Já o resultado nominal tinha uma meta prevista de menos R$ 2.182.000. E a meta foi atingida, realizada, foi R$ 7.427.376,80. O resultado nominal é um índice que mede o comportamento da dívida de longo prazo em comparação ao ano anterior. Tá? Então aqui nós estamos no terceiro quadrimestre de 2024, eu vou fazer uma comparação com o terceiro quadrimestre de 2023. Tá? A meta do resultado nominal não foi atingida devido à dívida consolidada apurada no terceiro quadrimestre de 2023 ser de R$ 13.938.000. E no terceiro quadrimestre de 2024 atingiu R$ 14.589, ou seja, a dívida ela aumentou, tá? E a disponibilidade de caixa diminuída de 20.692.000 para 13.921. Mesmo isso acontecendo, tá? O valor atingido de 7.427, por ser positivo, ele indica que o município possui condições de cumprir com o pagamento dos juros e dos encargos da dívida. Tá? Por que aumentou ali de 13 para 14? Porque 13 para 14 não, de 13 para 14, é 13.938 para 14.589, mais ou menos 1.600.000. Geração de juros e encargos, entrada de operação de crédito nesses 12 meses entrou só uns R$ 6.000, porque já tinha entrado tudo anteriormente, então não tinha mais saldo para entrar, tá? Essa dívida consolidada, eu quase não consigo enxergar lá, não sei se vocês estão vendo, né? Mas 14.589.818,17, tá? Isso é a dívida consolidada. Havia disponibilidade de caixa
13.921.000. Então, se em 31 de dezembro de 2024 eu dissesse assim, eu vou pagar todas as dívidas do município, faltaria 638 mil. Tá? Se eu pegasse todo o dinheiro do caixa para pagar a dívida, faltaria 636, né? 36, 38. Tá. A receita corrente líquida ajustada para fins de endividamento era aquele 81.198, acho ali. Tá? Se eu pegar a primeira linha, lá, com 14 milhões, e dividir pelo 81 milhões, vai dar 17,97%. Então, esse índice ok, porque esse índice é um índice a longo prazo e ele poderia chegar a 120%. Tá? E ele chegou a 17,97%. A longo prazo, que eu digo há alguns anos, né? Não seria nenhum dentro de um exercício. Tá? Se eu pegar a linha 3, que é o menos 638 lá, e dividir pela 4, vai dar menos 17,15. Esse índice ali não serve para muita coisa, só para demonstração mesmo. E a outra linha ali, ó, a linha 7 aqui, operações de crédito realizadas no ano, só entrou 16.697 mil, que provavelmente era um saldo de alguma operação de crédito. Tá? Se eu considerar a linha 3, a linha 3 não, ali eu fiz errado, não é a linha 3, é a linha 7, dividido pela linha 4, vai dar 0,79%. Esse índice poderia chegar em 16%. No ano, tá? No ano. Então, eles ficaram dentro do que a legislação exige, né? Não passou nenhum limite, né? Aquele 17,97 poderia chegar em 120 e o 0,79 poderia chegar em 16, tá? O gasto com pessoal. Assim, se alguém quer perguntar alguma coisa, pode perguntar durante o... Já deveria ter falado isso antes, mas acabei esquecendo. A receita corrente líquida para fins de limite da despesa com pessoal é 80.290.000, né? Isso aí é só o executivo, tá? É só a folha do executivo. Ele deu um valor de 30.394.000. Representa 38,09%. Tá? A gente poderia chegar no limite de alerta, que é a última linha ali, 48,60%, que daria 39 milhões. Poderíamos chegar no limite permitido 51,30, 41 milhões. E o limite máximo 54, 43.356.000, que seria o limite máximo que poderia chegar. No limite de alerta, o Tribunal de Contas vai emitir um alerta para o município. Ó, vocês estão chegando perto do limite permitido. Cuidem aí, prestem atenção às coisas. Se chegar no 51,30, aí o Tribunal de Contas já vai tomar algumas outras medidas. Ele já vai pedir para ver, para fazer exoneração de algumas pessoas, se for possível, tá? Ou reduzir questão de hora extra, reduzir, evitar as horas extras, né? Ou qualquer coisa que puxa a folha para baixo. E se chegar no limite máximo, né? Passar, aí vai ter um monte de penalidade, inclusive não recebimento de transferências da União e do Estado. Tá? Isso aí é só do Executivo, tá? Deu 38,09%. Do Legislativo atingiu 1,59%. Então, né, deu R$1.279.356. Então, esse aí ficou bem folgado, ele poderia chegar até 6% no máximo, tá? Então, inclusive, ele está bem longe do limite de alerta. Né? Ali agora é consolidado, executivo e legislativo, chegou em 39,69% e o limite de alerta que seria 54%. O total, tudo englobado, executivo e legislativo seria 60%, tá? O máximo, 60%. Só executivo seria 54%, só legislativo 6%. Daria 60%, né? Então ficou também
ali, né, 39,69, então ficou quase 15% de diferença para o limite de alerta, tá? As aplicações em educação. A receita de impostos e transferências de impostos, tá? O município recebeu de receita de impostos e transferência de impostos. O que é isso aí? Arrecadação de impostos no município, tá? IPTU, ITBI, ISS, por exemplo. E todas as transferências da União e do Estado que são de impostos. Por exemplo, o Fundo de Participação dos Municípios, o ICMS, IPVA, chegou em R$ 56.678.002,62, tá? Conforme a Constituição, a educação precisa atingir uma aplicação anual de 25%. Tá? Esse 25% é nas despesas comprometidas do Fundo da Educação. Essa despesa comprometida é a despesa empenhada, essa linha ali que está mais escurinha, mais em negrito, né? Então, as despesas de impostos, transferências de impostos na educação, deu R$ 16.862.000, que deu 29,75%. Ou seja, passou 4,75% do mínimo, tá? E a despesa liquidada, eu só coloquei ali para informação, né, atingiu 27,69%. O Tribunal de Contas considera a despesa empenhada, mas mesmo que eles considerassem a despesa liquidada, já teria atingido o limite mínimo, tá? Também o Fundeb, tá? Ele sofreu uma alteração uns 3, 4 anos atrás, mas quando eu chego no final de dezembro, eu não posso deixar mais de 10% do que eu recebi durante o ano, eu não posso deixar na conta. Ele tem que sair da conta bancária. Em 31 de dezembro de 2023, havia ficado R$ 296.950,89 na conta. Não pode ficar mais de 10% do que a gente recebeu. Ok, ali ficou abaixo dos 10%. Porém, eu tenho que gastar esse valor no ano seguinte, até dia 30 de abril. Então, ano passado, até dia 30 de abril de 2024, a gente gastou esses 296.950,89 para cumprir essa parte da legislação. Tá? Esse ano, cara, eu vou falar 1%, mas não deu bem 1% do que ficou do Fundeb de 2024 para 2025, tá? Uns 140 mil, mais ou menos, tá? Chega pertinho de 1%, e vai ficar para 2025, que a gente vai ter que gastar até 30 de abril, tá? 2025. Agora, em relação ao Fundeb, tá? O município recebeu em 2024 R$14.973.000 de Fundeb, tá? Gasto exclusivo na educação, sendo que 70% desse valor tem que ser gasto com os profissionais do magistério. O Fundo Nacional criou até, flexibilizou um pouco mais isso aí agora, mas no primeiro momento seria os profissionais do magistério. Então, a gente precisaria comprometer dos 14.973, R$10.481.000 para atingir os 70%, que era o mínimo exigido. A gente aplicou R$10.545.000, que deu 70,43%. Ou seja, passou 0,43% do limite mínimo, tá? Que era obrigado. O limite mínimo de aplicação no ano de 2024 seria R$13.475.922,33. Isso representaria 90% do valor de 14.973. Como eu não posso deixar mais de 10% na conta de um ano para o outro, né, eu tenho que ver qual era o limite mínimo de aplicação que eu tinha que fazer para não ficar mais de 10%. Tá? Era esse 13.475. A gente acabou gastando 14.832 mil, que deu 99,06, ou seja, ficou 0,94% em conta, então, tá? Quase 1%.
que dá mais ou menos 140 mil, mais ou menos. Então, o da educação foi cumprido todos os limites também, né? Aplicação à saúde, tá? A saúde, a receita de impostos, transferência de impostos, ele tem uma diferença em relação à educação. Tá? Lá na educação era 56 milhões de alguma coisa, aqui é 54.785. Por quê? Porque a educação geralmente recebe durante o ano uma parcela extra de Fundeb, de Fundo de Participação dos Municípios, de Fundeb, uma parcela específica para a educação. Então ele tem que contar lá, mas aqui não, porque para a saúde ele não conta. A gente aplicou, né, empenhou de receita de impostos, transferência de impostos, 11.259.000, ou seja, 20,55%. Conforme a Constituição, nessa emenda 29, o mínimo de aplicação para os municípios seria de 15%. Então a gente já passou 5,55% também do mínimo, né? Se fosse considerar só a despesa liquidada, já teria passado também bem longe do mínimo, seria 15%, né? Teria dado 19,65%. Mas o tribunal considera a despesa empenhada, aquela que foi comprometida, né? Tá. Esses são os pontos que estão lá para a gente apresentar, né? Que são as metas, são aqueles 5 pontos. A gente abre um pouco mais ali a questão da despesa. A gente vai passar isso daqui para vocês, tá? Eu só não passei porque eu acabei os slides assim no último. É sempre com adrenalina, tem que ser, né? Daí eu não consegui nem enviar para vocês, mas eu chego lá depois, eu já encaminho pelo WhatsApp aí de alguém, da Bruna, ou da Bruna lá, que é as Brunas. E aí vocês podem imprimir para vocês, né? E ali tem os e-mails ali também, tá? Da contabilidade, tem 3 e-mails, se vocês quiserem alguma coisa, né? Precisar de alguma coisa. E eu não sei se tem algum questionamento, ou esclarecimento. O Adilson, recebe aí do royalties do petróleo, recebe alguma coisa, a educação? 75% do royalty é da educação e 25% é da saúde. O royalties tinha uma briga de novo aí, porque os municípios que fazem... É que assim, o petróleo é do país, não é dos municípios que têm as costas o petróleo. Mas ao mesmo tempo, aquele município lá no Acre, ele está recebendo royalties do petróleo. Mas se estourar uma plataforma da Petrobras e vazar óleo, aquele município lá não vai arcar com nada. Quem vai arcar com isso é o governo federal, estadual e o município que está ali, os municípios que estão ali. Então, realmente assim, complicada essa divisão, mas o STF entendeu assim, que bom para nós, porque nós não recebíamos, e a gente começou a receber isso em 2014, 2015, mais ou menos. Era um valor bem menor, hoje já é um pouquinho maior, não é aquela coisa absurda, mas é um valor que ajuda. Para nós, ele entra como se fosse um recurso próprio. Ele não é considerado de impostos, então ele não entra nesses cálculos de folha, de educação, saúde. Também nem porque, como eles têm 5% do total dele já é da educação e 25% é da saúde, então... e ele não é imposto, então ele não é considerado ali, né? Deus, tem uma situação talvez bem em encontro com a apresentação hoje, mas com relação ao recurso que ficou disponível no caixa da prefeitura no final de ano. A gente tem um projeto aí que está rodando na Câmara e tal, e envolve algumas situações orçamentárias. Tu poderia fazer esse esclarecimento? Porque segundo alguns vereadores têm uma informação, outros têm outros, recurso não vinculado ficou 574 mil, mas poderia trazer esse esclarecimento mais melhor, se tivesse informação contigo hoje?
Assim, ó, eu até tenho uma prévia aqui, tá? Ele alterou daquele valor que a gente já tinha passado lá no dia 1º. Aquele relatório que foi apresentado dia 1º, a Elisângela tinha terminado ele às 2 horas da manhã do dia 1º, né? E ela tinha dito, ó, ela passou para Adriano, acho que era, e para o prefeito, acho que era na época, né? Sei que para mim não foi, pelo menos quem passou para mim depois até foi a Adriano. Tinha 573 mil de próprio e tinha 3.900 no total, né? Era isso, né? Tá, eu agora, antes de vir para cá, até estava falando com a Elisângela justamente por isso, que eu perguntei, eu falei, vai que alguém pergunte, né? Esse valor lá mudou, sim, tá? Só que eu não tive tempo aqui para separar o que é próprio e o que não é, mas eu me comprometo aqui, até falei com a Elisângela, ela disse, não, fala lá com eles, que a gente vai fazer um relatório de uma forma, eu não vou dizer resumida, mas de uma forma que fique mais prática para olhar, mais simples, e passar para vocês, tá? Só que eu não vou prometer uma semana, porque essa semana, inclusive, é a última semana para a gente passar as informações para o Tribunal de Contas. Várias informações são relativas a 2024. Então, a gente está bem às pressas lá. Mas eu vou separar isso. Só assim aqui no total, tá? Não separando o próprio e vinculado aqui, tá? Ó, na defesa civil, tá? Ficou disponível 45 mil. Próprio e porventura se tiver vinculado misturado, tá? Mas aqui eu acho que é só próprio. Na educação ficou 758 mil. Eu estou falando arredondado aqui, tá? Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Eu tô só. A saúde, 1.500.000. Assistência, 160 mil. Saneamento, 13 mil. No fundo da infância, 181 mil. E no fundo do idoso, 127 mil. Não é só recursos próprios isso aqui, tá? Se eu somar isso daqui, daria 5.900.000. Então, daria 2 milhões a mais do que estava naquele relatório lá no dia 1º. Isso aconteceu, primeiro, porque tinha, quando eu questionei depois a Elisângela, eu disse, Elisângela, mas eu acho que ali está faltando alguma coisa. A gente foi questionar a tesouraria e faltava lançar coisa na tesouraria. Tinha sido lançado... Acho que até a Bruna pode saber também. É que não tinha sido lançado até no dia 31, né? Porque não dava para lançar, porque como é que eu vou lançar se o banco ainda não processou? Então eu vou virar para o dia 1º e eu não tenho o extrato do dia... Exato. Então, ali ficou dia 25, era quarta, né? Ficou dia 26, 27 e 30... E 31, que incrível que pareça, entrou alguma coisa também na conta. O banco nem estava trabalhando, não sei como. Então isso a gente consegue ver só no dia 2 de janeiro. Então não tinha como eu fazer o relatório no dia 1º com uma coisa que eu não tenho, porque eu não tenho como ter o extrato, né? Porque mesmo no dia 31, se fosse para tentar tirar o extrato, ele não sai, porque o banco não está trabalhando, ele não processa. Então não tinha como saber. Então... A gente vai fazer esse relatório mais detalhado, mais certinho, separando o que é vinculado e o que é de próprio por entidade, tá? Fundo da saúde, fundo da assistência, fundo do... Todos eles, né? Esses menores aqui geralmente é só recurso próprio, mas educação, saúde, prefeitura aqui é que tem os vinculados misturados, né? Tá, Adilson, mas tinha um comentário do número de 12 milhões. E isso procede, tu ouviu falar o que pode ser isso, o que não pode ser, né? E só um outro esclarecimento, esses valores que falou ali, saúde, defesa civil fala que era próprio. Quando tu fala próprio, quer dizer que ele não é vinculado, pode utilizar de qualquer forma. Dentro da defesa civil, né? Mas depois, sim. Mas, por exemplo, saúde que comentou, ou educação que comentou, aí misturou, vinculado e próprio junto. A maioria vai ser vinculado. Que daí está já com o destino certo daí. Tipo assim, educação, merenda escolar, transporte escolar, estadual, união. Na saúde, medicamento, acho que não ficou. Uhum. Mas o PAP, eu ainda fico falando do antigo, mas PAP, e todos aqueles lá da união, a saúde bucal,
mudaram os nomes, agora as nomenclaturas, mas enfim, esses aí do ESF. Ali, na segunda linha, a disponibilidade de caixa, 13.921.000, né? Isso ali ficou na conta. Só que disponibilidade de caixa, não disponibilidade para utilizar. Desse dali, a diferença desse 13.921 para 5.923, 5.900, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Esses 8 milhões estavam empenhados, comprometidos, em dia 31 de dezembro, entendeu? Então ficou hoje aqui, ó, esses 5.900. Sim, foi o que você passou na última reunião aqui. Até passasse Era que valor era diferente 12 um pouco. milhões. Mas 4 justamente milhões. deu a diferença aqui, porque o 12 foi para 13.900. Como aumentou lá, deu a diferença aqui. O 4 estava disponível e 8 milhões empenhados já. Isso, Foi então, isso que repassaram. daqueles 13.921, 8 milhões para arredondar, né? Sim. 8 milhões estavam, né, no dia 31 de dezembro, comprometidos. Então eu já tenho que tirar dos 13. Claro que no caixa ele existia, por isso que eu tinha a disponibilidade dele, para fluxo de caixa ele existe, mas eu não posso usar ele porque ele já está comprometido com alguns contratos, né? Alguma coisa já foi utilizada e pago, outras coisas ainda, a maioria está comprometida, né? Por exemplo, passou janeiro, fevereiro, foi executando coisas desses compromissos anteriormente assumidos. Então, tipo, contrato, combustível, energia elétrica, internet, telefone, e mais? Qualquer outros gastos que já haviam sido, tarifas bancárias, por exemplo, não é muito, mas enfim. Ou seja, as informações aumentou mais de $1 milhão. Não, é que ali a diferença que está ali, a diferença que deu aqui no superávit aqui, ó, na soma de 5.900, lá estava 12, foi para 13.921, aumentou tanto para aumentou lá, aumentou aqui. Porque o comprometido não aumentou, né? O comprometido era aqueles 8 e ficou, né? Não alterou, né? Ou seja, a informação que chegou para nós não foi correta. Quer dizer, até melhorou agora, né? O comprometido de 8 milhões continua igual. Mudou. O que mudou foi a sobra. É que houve receitas a mais do que existia naquele momento. Por isso que eu digo que a gente questionou e foi ver, quando a gente foi tentar fechar as conciliações, não fechava, por quê? Porque faltava lançar receita lá na tesouraria. A gente foi lançando, hoje as contas estão todas, no caso, conciliadas, né? Todas fechadas. Então não é para ter mais nenhum tipo de alteração, né? Não. E esse aqui a gente divide certinho ali. Mais alguma coisa? Senão eu passo pro... De minha parte, muito obrigado, Adilson. O seu Cássio apresentar a parte ali da saúde. Eu sou ligeiro, depende de vocês. Não, vai começar. Eu vou apagar de novo. Isso, vai passar na frente da filmagem. Então, vamos lá. Tá valendo. Vou apresentar. Meu nome é Cássio, né, primeiramente. Para quem não me conhece, eu sou da pasta da saúde. Sou fisioterapeuta efetivo lá e também auxilio na gestão. A minha parte é trazer mais algumas ações que a gente foi fazendo durante o último quadrimestre. Na verdade, ele acaba pegando todo o ano, por ser o último, né? E a parte contábil o Adilson apresenta, e eu venho trazer mais a parte de ações, alguns pontos assim que a gente planeja, e algumas coisas a gente consegue fazer, outras coisas a gente não consegue, e eu trouxe alguns pontos bem específicos também para a gente apresentar. Teoricamente, o relatório é de setembro e dezembro de 2024, tá? Mas como eu falei, ele acaba trazendo o ano todo. Ele tá
Mas é só alguns dados que eu trouxe, porque faz parte do relatório. E esse relatório, na verdade, não é um relatório de avaliação, é um relatório de monitoramento. Eu trago esses dados geralmente para a gente ver o que o município hoje está com mais déficits, assim, alguns problemas, né? Internação, óbitos, enfim. Esse dado aqui são só de óbitos. Coloquei por idade ali, 18, não dá para ver, mas acho que é 16 a 19, 20 a 45, não dá para saber muito bem. Mas só para trazer o que o município no ano de 2024 ele teve mais óbitos aqui no Luiz Alves, né? Então a gente teve ali, o que a gente sempre traz é o aumento do neoplasias, que é o câncer, né? Sempre o primeiro vai ser doenças do sistema circulatório, hipertensão, infarto, então sempre ele vai estar em primeiro e sempre é seguido de doenças respiratórias. O que mudou muito foi o terceiro, e sempre era causas externas. Causas externas ele abarca homicídio, suicídio, acidentes, então ele sempre ficou em terceiro. Só que a gente vê uma crescente na questão do câncer. A gente teve causas externas 9 óbitos e neoplasias a gente teve 6. Então é uma quantidade considerável, visto ser uma doença que a gente consegue muitas vezes prevenir, né? Depois eu trago mais algumas informações, pode ir para baixo. Esse daqui eu peguei aquela figura de trás e joguei para frente, né? Que é só a questão das causas externas ali que eu falei. São acidentes, homicídio, suicídio e algum evento cuja intenção é indeterminada. Chegou lá e eles não conseguiram identificar qual foi o motivo do óbito, né? A gente teve, a maioria foi por causa de acidente de transportes, seguido dos demais, homicídio, suicídio ou alguma causa indeterminada. Suicídio é algo que a gente sempre vem tentando fazer alguma ação aqui no município devido à saúde mental, né? Tanto o suicídio quanto as tentativas também, no caso. Daí esse outro trouxe a questão do câncer, porque já em outras ocasiões, né, eu trouxe que a gente estava tendo bastante óbito por alguns cânceres que a gente tem a prevenção. E câncer de mama, câncer de colo de útero, próstata, a mesma situação. A gente está tentando fazer uma ação nas unidades de saúde, está tentando trazer as pessoas para vir fazer os exames, que é um pouco mais complicado, principalmente as mulheres, quando falta do trabalho, às vezes tem a questão de assiduidade, acaba perdendo, e a gente, por exemplo, o câncer de colo de útero é um exame que qualquer enfermeiro pode estar fazendo. Então a gente acaba tendo um óbito que é totalmente prevenível, né? E a gente sabe, é rastreado se é uma questão, se alguém na família já teve, então é um óbito que a gente consegue prevenir. E a gente teve, esse ano, a gente não teve nenhum óbito nesse sentido. A gente teve, por outros motivos, doenças do aparelho digestivo, respiratório, que é um pouco normal, visto que o pessoal fuma bastante, muitos lares ainda utilizam o fogo a lenha, né? Então são óbitos mais normais, vamos dizer assim, né? Pode passar. Esse aqui vai ser bem ruimzinho de ver, mas eu trouxe a questão de internações, tá? Coloquei internações por residentes do município, por quê? Se eu colocar internações por ocorrência, todas as internações que teve dentro do hospital escola, né? E a ideia é que a gente trouxesse dos residentes. Se alguém de Luiz Alves estivesse viajando, sei lá para São Paulo, internasse lá, o dado ia cair aqui também. Então, são todas as pessoas que são residentes de Luiz Alves e já internaram em 2024 por algum motivo. A gente tem... Se dá para aumentar isso. Vamos ver se consegue aparecer.
A gente sempre tem mais internações ou ocorrências hospitalares devido a parto perpétuo. Não quer dizer que a gente teve tudo isso de parto, mas não tem doença gestante passional, enjoada, foi para o hospital, ela acaba contando ali. Então não é um dado estatístico assim muito preocupante, né? Agora os demais sim, doenças digestivo, respiratório, neoplasias tem bastante também. E aí neoplasia é que uma pessoa que está com câncer, ela teve alguma complicação, acabou passando no hospital. Pode passar. Aí esse sim eu trouxe a questão do hospital escola, né? Isso tudo são tabelas que a gente tem disponível para todo mundo, tá? População em geral. Só trouxe esse dado para a gente ver o quanto que o hospital atendeu no ano de 2024. No total ele teve 56.972 atendimentos, ou seja, de enfermeiro, nutricionista, médico. Aí entra a questão das cirurgias também, que teve um aumento ali em 2024. Então teve bastante atendimento no geral do hospital. Esse daí é um dado nosso, aqui da secretaria mesmo. Eu trouxe a questão do atendimento individual mas o número que a gente tem de atendimento nas unidades de saúde, a tentativa é sempre ser maior que o atendimento do hospitalar. Isso a gente teve, se a gente pegar todos os atendimentos individuais, atendimento em grupo, visita domiciliar que os ACS faz, a gente tem um número bem maior do que os atendimentos no pronto-socorro, que isso é o ideal. O ideal seria que 80% dos problemas de saúde no município sejam resolvidos na atenção básica, na atenção primária, não no hospital. Então, a gente teve esse número expressivo ali nos atendimentos. Aí eu trouxe só algumas observações que eu sempre deixo no final, de algo que a gente talvez planejou e ficou um pouco para trás, ou terminamos em tempo que a gente tinha programado foi mais rápido. Então eu trouxe que a unidade de saúde reformada, ela está aguardando o restante dos equipamentos, materiais, insumos e da equipe. Previsão da unidade nova, aquela do hospital que foi reformada, ela está em funcionamento março ou abril. E ainda falta chegar ar-condicionado, falta mobiliar, ela ainda não está totalmente mobiliada, falta alguns cadeiras, o computador a gente já tem todos, mas ainda tem as coisas pequenas que a gente está esperando chegar e a contratação da equipe que ainda não aconteceu porque não dá para contratar a equipe sem ter uma unidade ainda inteira, né? Então as ações do programa Saúde na Escola também a gente tinha parado por causa do Covid, lá em 2021, 2022 voltou devagar, mas a gente já retomou, ano passado foi bem positivo, a gente espera que esse ano a gente mantenha também. E eu trago o PSE porque a gente teve não teve um aumento, mas se manteve na questão da gestação na adolescência, né? A gente teve 14 casos de gestação na adolescência e esse ano, no ano passado, a gente teve um caso de sífilis congênita. Então, obviamente a gestante não usou preservativo, o homem também não, e acabou passando a doença para o bebê. É algo que preocupa a gente. Eu não vi se isso é de adolescente, mas a gente tem que cuidar ali na questão da escola, porque se tem gestante, eles não estão usando preservativo, e isso pode, além de ocasionar a gestação na adolescência, também trazer outras doenças que a gente não quer que aconteça, né? Tem que falar de saúde sexual nas escolas também. Necessidade de revisar o processo de trabalho para atingir indicadores de saúde. Até o ano retrasado a gente tinha 7 indicadores de saúde, que eu já falei aqui. A tendência é aumentar esses números, mas a gente ainda não sabe, a gente está esperando o governo federal desde o ano passado trazer esses indicadores. Mas fora esses indicadores de saúde que dão algum recurso para a gente tem indicadores básicos de saúde que a gente tem que estar fazendo. Então, a gente precisa revisar esse processo, seja
tanto recursos humanos quanto de processo de trabalho, para a gente alcançar esses indicadores, com a melhor parcela de população do município. A gente teve ano passado menos dias sem profissional médico nas unidades, porque a gente teve o atendimento do médico de empresa terceirizada, porém, eu coloquei ali que não diminuiu o problema de rotatividade. Então, não é porque eu tenho um médico mais tempo nas unidades que eu diminui a rotatividade. Às vezes o médico que vem hoje não é o médico que vem amanhã. Isso não é o ideal, isso não é efetivo. Né? A política de atenção básica ela não traz isso como ideal. O ideal é que a gente tenha um profissional, tenha vínculo com todos os usuários da micro dele, da área dele, para que a gente não tenha gastos desnecessários até. Né? O médico que entra novo, ele não sabe quais exames o outro pediu, daí pede tudo de novo. A equipe tem que conhecer esse profissional novamente, tem que aprender a mexer no sistema, tem que aprender a mexer no protocolo, tem que fazer diversas coisas, e isso atrapalha todo o processo de trabalho da unidade até, né? Tem que ensinar tudo de novo. Então, por mais que a gente teve menos dias sem médicos, não quer dizer que o problema foi resolvido. Esse ano a gente está com a mesma situação, chamamos todos os médicos aí do concurso, ninguém aceitou. Infelizmente é isso, né? Eles vêm fazer a prova, se vê o salário que está ali, mas quando a gente chama, eles acabam não aceitando, principalmente por causa do salário. Hoje a gente sabe que é isso que eles falam, né? A gente tem os médicos da empresa, mas aí a gente paga um pouco mais a hora, né? Mas igual eu falei, uma não é preconizado ter essa rotatividade, e outra o Tribunal de Contas não quer que a gente tenha médico terceirizado. Eles só querem que a gente tenha médico de folha, diversos municípios já estão respondendo por isso, né? Itajaí, já é um município mais perto, que está respondendo por ter uma equipe terceirizada. A gente tem que brigar para ter isso na folha, até para ter um atendimento de qualidade aqui no município. Né? Coloquei também nesse planejamento de ações de promoção à saúde e prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, né? Que é aquelas doenças que estão matando mais, são de alguma forma preveníveis. Tem muita gente que está indo a óbito por doenças endócrinas, por neoplasias, que é o câncer. E hoje a gente vê que são óbitos preveníveis em grande parte, né? Alimentação, atividade física, o sedentarismo. A gente precisa focar um pouco mais nisso, até por ser algo mais barato que o sistema. Né? A internação é muito mais cara que trabalhar ações de promoção e prevenção. Sobre a média e alta complexidade, coloquei ali que a gente ainda continua com o repasse e a contratualização do Hospital Escolas, e agora com as cirurgias também. Tem os contratos que a gente tem com os consórcios, ali eu coloquei APS, mas hoje é CISAMV. Tem a CISAMV também, porque a gente conta com as especialidades de ortopedista, psiquiatra, ultrassom, e também o atendimento do autismo, que quem faz hoje é a AMA para a gente. Né? E é isso. Mais para passar as ações, se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. Oi, Cássio. Só para mim, desculpa até a minha ignorância, hoje quanto é que ganha um médico no município? Vou saber de falar de cabeça, mas eu acho que o salário do médico hoje... 14 com tudo, né? 14 mil com tudo, porque assim, o médico ele tem, fora o salário base, ele tem mais algumas outras coisas. São 2.500 de gratificação por locomoção, alguma coisa assim. Mais o Previne, que a gente paga um valor assim de Previne Brasil. 600. 600 é 500, né? 600 é enfermeiro, eu acho. É o odonto. Mas eu acho que chega a 14 o bruto. O bruto, né? Não é nem o líquido. O bruto, né? Então assim, o líquido vai ser, será 12? Por aí? Por aí, né? Existe assim uma previsão hoje de um aumento para essa classe, para até incentivar, para nós podermos trazer médicos? Hoje eu não sei, né? Eu acho que assim, com a elaboração do PPA agora, é algo que a gente pode estar colocando, né? Para ver se consegue fixar esse profissional aqui no município, né? Até porque, né, aumentou o valor do salário do prefeito, então pode aumentar agora. Aí consegue aumentar. Exatamente, onde eu ia chegar, né? Porque eu sei que ano passado eu não fazia parte da gestão, né? Mas a gente acompanhou um pouco aí a Câmara e a gente viu que houve esse aumento justamente do prefeito, vereadores, para que pudesse remunerar melhor o médico.
para ser um atraente para que eles possam vir e ficar no nosso município. Só que daí o ano passado, quando teve a LDO, não foi colocado isso no orçamento. Então, acho que esse ano não vai conseguir fazer alguma coisa, provavelmente, né? Isso. É só para o próximo, talvez, né? Só para o ano que vem. Aí altera, faz o PPA, elabora o PPA com esse assim, né, com esse aumento, com outras situações que a gente vê assim, a gente vê que faz falta questão de plano de carreira, né, para tentar fixar, porque um profissional bom que vem aqui, passa no concurso do lado, mas ali eu tenho uma estimativa de crescimento, aqui não tem. Então tem essas questões que precisam ser revistas, dependendo do que está orçamentário também, né? Não dá para fazer uma coisa que o município não vai conseguir pagar depois, né? Certo. Eu estava comentando com o colega do lado aqui, que às vezes existe uma irresponsabilidade também das pessoas que vão prestar esse concurso, né? Porque ele está vindo sabendo do valor que vai ganhar, né? Às vezes ele vem, faz o concurso, não aceita e deixa e dá chance para outros que talvez queriam vir trabalhar e teriam essa vontade. Né? Sim. Acho que é uma responsabilidade. Muito obrigado pela sua explicação. Ô Cássio, vou te fazer uma pergunta e ver se você consegue estar me respondendo. Sobre esses exames, vamos dizer o básico, exame de sangue, como é que ficou essa fila, lista, enfim, a partir de 1º de janeiro? A fila de exame sempre foi uma fila grande. Ano passado, sempre quando eu vim aqui nos apresentar os relatórios, sempre aquela fila de 3 meses. Não mudou. A fila era de 3 meses em janeiro. Não teve essa alteração de fila. A gente sabe que a gente sentou, a Geisa sentou, a gente conversou ali também. A gente sabe que muito disso é responsabilidade profissional, pedir exame que não tem necessidade. Mas enfim, já foi pedido, a gente não pode deixar a população ficar sem exame. Mas a gente estava com a fila de 3 meses. 3 a 4 meses, dependendo da unidade. Né? Tem unidade que eu não tinha unidade que tinha uma fila menor. Máximo é uma unidade para mim que não faz sentido, a fila está grande daquele jeito. De agosto, né? Agosto, setembro, então 4 meses. Por exemplo, do peixe, a minha fila era de 2 meses. E máximo de 3, 4, 5 às vezes. Então, tipo, tem muita questão profissional ali envolvida, mas claro, a gente não pode deixar o usuário ficar esperando por algo que a gente... Também a captação, né? Porque a gente fala, o hipertenso, o diabético, esses todos precisam desses exames de rotina, né? Então aumentou o quantitativo, mas a cota, né, de 8 anos atrás permanecem o mesmo valor, né? Então, daí essa fila impacta agora nesse desenvolvimento de início de ano, né? Impacta bastante. Sim, né? aí a gente tem que desembolsar recursos para se a ideia zerar a fila não existe, né? A gente sabe que isso é uma utopia, mas se a gente quer que a fila ande, tem que botar um recurso a mais para ser... E a renovação do contrato dos remédios da unidade da farmácia central é anualmente? Como é que funciona? Compra dos medicamentos, né? Isso. Compra dos medicamentos, quem explicaria melhor é o Gabriel. Mas assim, o que eu faço ali por cima com ele sempre tenta... Ata de registro de preço, renovada de 12 em 12 meses. O estoque é comprado de 6 em 6. Isso, geralmente o Gabriel tenta fazer um estoque para 6 meses, mais ou menos, né? E geralmente é sempre consórcio. Daí, no caso, todo final de ano, digamos, precisa fazer essa elaboração. E daí, final do ano passado não teve? Na verdade, teve essa baixa de medicação nas unidades no começo do ano? Na verdade, o Gabriel ele sempre senta com a Celina para saber quais medicamentos vai comprar para 6 meses, porque o estoque é muito relativo, tem mês que falta mais, tem mês que falta menos e tal. Mas eles sempre fazem a compra mediante aprovação gestorial. Isso é isso. Nada era feito sem a gestora ir lá. Então, no final do ano, isso ali impactou. Porque por esse ano a gente teve essa falta gigantesca de medicamento. Tá. Outra questão, tu falou ali da unidade de saúde nova, né? Pra a gente achava que dia 6 de janeiro, quando a gente iniciou os trabalhos, iríamos já abrir as portas e trabalhar. Porque se ela foi inaugurada no final do ano, subentende que estão com as portas abertas para trabalhar. Mas pelo que você passou, falta muita coisa. Então ela não estava apta para a inauguração para trabalhar. Para o serviço estar andando, não. Até depois eu fui ver porque assim, a gente tem... Esse aqui é um instrumento de gestão do governo, né? Da saúde, no caso. A Programação Nacional de Saúde, ela foi colocada que ela não ficaria pronta 100% em 2024. Aí eu fiquei meio assim, vou apresentar o relatório e eu tenho que colocar o que não foi feito também, né? Se eu não me engano, ela estaria 80% pronta. Para 2025 está 100%. Mas não apta a uso ainda. Mas não apta a uso ainda. Tá.
Então agora já se falou, a estimativa março, abril, ela está em funcionamento. Sim, se a gente conseguir chegar a todos os materiais que a gente pediu na Santa Catarina, que a gente sabe que às vezes a gente comprou uma ambulância em janeiro do ano passado e não chegou até hoje. Então depende muito da Santa Catarina também. Mas assim, né, condicionado eu acho que vem. Tem mais a questão da habilitação da equipe, porque aí eu tenho que contratar médico, enfermeiro, técnico, agente de saúde, e isso tem que estar previsto. Até onde eu sei, a gente precisa ver se ela foi realmente colocada na rua e aumentar o número de vagas de funcionários. Então, mais enfermeiro, mais médico, mais técnico, mais agente comunitário, mais funcionários para poder tocar essa equipe e a outra que vai, quando ficar pronta, lá na Vila Nova. Tá. Hoje vocês não sabem dizer se foi colocado na lua do ano passado. A gente tem que sentar e avaliar. É a quantidade de... Isso não impacta também diretamente? Não foi colocado. Não foi colocado? Tá, mas se inaugurar uma unidade de saúde, se subentende que vai precisar de uma equipe... É que não tem nenhum cadastro da equipe. Isso impacta lá no pessoal, né? Impacta. E nesse caso ali impacta bastante, porque quantos profissionais são? Precisa. Não, vai ser uns 8 pois é, mas aí tem um médico junto. Isso, que é um valor mais alto. É médico, dentista, técnico de saúde bucal, zelador, enfermeiro, no mínimo 3 ACS, no mínimo, com um novo financiamento muda, porque hoje é 2.000 pessoas por equipe, então tem que redividir todo o território e contratar mais agentes de saúde. Então vai ter um impacto grande. Não vai ser pequeno, vai ser grande. O Cação, mais uma dúvida, aproveitar que a secretária está aqui também. A respeito lá de Canoas, a gente está com a equipe reduzida lá em Canoas. Qual é o planejamento de vocês para já conseguir o pessoal para enquadrar lá? Não? Está difícil? Como é que está? A equipe lá hoje, a gente tem a enfermeira, temos o médico, 30 horas, né, que ele é mais médico e é 40 horas. A gente vai ter que ajustar porque ele deveria estar numa ECF e não numa EAP de 30 horas. Mas a gente vai mantendo para não desfalcar a população. Foi contratado um dentista, uma dentista, né, uma mulher. Tem um técnico lá de enfermagem atuando, mas ele está emprestado. A gente chamou uma, mas ela não aceitou. Agora a gente vai chamar a próxima, né, para tentar organizar. Abrimos chamamento público para agente comunitário de saúde e para aquela região não compareceu ninguém. Então, se vocês souberem, a gente vai ter que abrir novamente, porque a gente precisa de agente comunitário, não tem como ter uma equipe sem o agente comunitário de saúde, então a gente vai precisar. Eu até fiz um requerimento a respeito da estrutura do telhado lá. Semana que vem eu vou passar a resposta. Show. Aí eu aguardo a resposta lá então. Obrigado. Certo? É isso? Certo. Obrigada. Queria agradecer as apresentações aqui, Adilson, Cássio, tiraram as nossas dúvidas também, e dou por encerrada a audiência pública.